Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Contanto que complete a minha carreira. Segundo Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Mais uma porção na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículos de 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E por fim, Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Você tem mais uma palavra de oração, irmãos? Senhor, muito obrigado por esse tempo que Tu nos tens dado aqui. Muito obrigado por congregar os Teus filhos aqui, Senhor, neste lugar, de tantos lugares. Obrigado, Senhor, pela expectativa com que viemos aqui após tanto tempo sem poder estar juntos. Tu tens nos suprido, Senhor, Tu tens estado conosco. E agora nós encomendamos mais essa parte nas Tuas mãos, pedindo que Tu continues a falar, que Tu possa, Senhor, Te manifestar, enviando a Tua palavra dos céus, e que ela possa chegar ao coração de cada um aqui, Senhor, sem impedimento, e o Teu nome seja glorificado. Oramos, Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, né? Isso. Irmãos, eu vou antes de começar, fazer um pequeno pedido. Nosso irmão já deu aviso no início. Eu vou pedir que os irmãos desliguem realmente celulares e campainhas de celulares, né? Porque deu para perceber durante a primeira sessão que muitos sinais estavam tocando por aí. Então, para que nós possamos realmente estar concentrados aqui neste momento.
nós já consideramos aqui, irmãos, nas 2 primeiras sessões, a agenda de Deus. Nós estamos falando sobre a carreira da fé, o combate da fé. E nós começamos nas 2 primeiras sessões observando que nós somos chamados a correr uma carreira, nós somos chamados a programar a nossa vida com relação a um percurso e um alvo final. Por quê? Porque Deus também está desenrolando ao longo do tempo um propósito eterno com vistas a um resultado final. A agenda de Deus, existe uma agenda de Deus e ela está progredindo, se encaminhando. E quando nós tratamos daqueles sinais relacionados àqueles cavalos, que são selos que o Senhor abriu e que já estão cavalgando há muito tempo sobre a terra, nós vemos hoje em dia que nós nos aproximamos do fim daquele espaço da agenda de Deus para essa dispensação. E isso deve nos alertar, porque então nós devemos organizar a nossa agenda para nos colocarmos na carreira, tendo em vista que a nossa agenda deve estar coordenada com a de Deus, deve estar coordenada com o fato de que nós estamos nos últimos dos últimos dias. O programa de Deus para esta era está se cumprindo e nós devemos olhar para a nossa carreira nessa luz, para corrê-la e poder dizer ao final como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, essa coordenação é importante. Quando Paulo usa esses termos, carreira, às vezes as nossas traduções não ajudam muito, né? Quando a gente pensa em carreira, esse termo carreira, ele quer dizer corrida atlética mesmo, né? Em 2 Timóteo aqui, 4, Paulo está falando que completou a corrida atlética, né? A palavra aqui é dromos, que é realmente uma corrida de atletismo. Paulo usa muito esses termos, né, atléticos, né? Por exemplo, quando ele cita lá em Atos 20, 24, nós lemos aqui, né, completar a carreira, né? Nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira, complete a minha corrida atlética. É esse o sentido, né? E Paulo usa muito esse termo, nós lemos também ali em 1 Coríntios, né? Quando ele diz: não sabeis que vós, os que correm no estádio, todos na verdade, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, né? Essa é a corrida atlética, né? Correi, ele diz aos coríntios, de tal maneira que o alcanceis, né? E aí fala da preparação do atleta. O atleta em tudo se domina, né? Porque ele tem em vistas aquela vitória, aquela coroa, né? Nós ainda mais devemos nos preparar, porque a nossa coroa é muito maior, né? E ele fala de si próprio: assim corro também eu, né? Então, Paulo usa também, por exemplo, em Gálatas 2:2, ele fala sobre não ter corrido em vão, né? Em Filipenses 2:16, novamente, ele fala sobre não ter corrido em vão, né? Em Gálatas 5:7, ele pergunta aos Gálatas, né, quem vos impediu, né, de continuar obedecendo a verdade? Vós corrieis bem. E essa corrida, novamente, é a corrida atlética, né? Quando ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 2:5, ele diz: o atleta não é coroado se não lutar, se não competir segundo as normas. Então, eu só estou citando aqui os versículos relacionados à corrida. Eu não estou citando os versículos em que Paulo fala da luta, porque eu gostaria de enfatizar nessas 2 ocasiões finais, hoje e amanhã de manhã, a questão da carreira, da corrida atlética. Paulo usa muito esse termo. E isso quer dizer que essa analogia é importante para ele, né? Se nós olharmos aqui essa tabela, nós vamos ver os jogos atléticos que eram disputados na Grécia. Esses são chamados jogos pan-helênicos.
Eram jogos disputados desde o 7º século antes de Cristo e permaneceram assim até o 3º século depois de Cristo, né? Esses jogos eram muito populares. Então, o mais famoso eram os Jogos Olímpicos, disputados na cidade de Olímpia, né? Em homenagem a Zeus. E o prêmio